pouca informação sobre o que esperar do novo vírus e a busca pelo melhor atendimento ao público externo e interno. Com protocolos bem estabelecidos, foi possível contornar o medo e mitigar os impactos do novo coronavírus. Hoje, nossos entrevistados contam como foi esse trabalho. Acompanhe. Nós buscamos o que internamente, quais são as nossas condições logísticas para prestar o atendimento, então qual é a nossa realidade, o que nós já tínhamos, os protocolos que poderiam ser adaptados, então a gente fez 12 fluxos de atendimento, 13 documentos de protocolos, orientações, cartilha, o que eu posso passar para o nosso cliente, né? Começou a formulação desses protocolos. Foi criado um ícone em cada computador do hospital, em todo o hospital, onde tem todas as documentações, todas as informações para que qualquer pessoa, qualquer colaborador pudesse acessar, qualquer médico pudesse acessar e ter, eu estou com dúvida nesse fluxo, nesse processo. Além da equipe do controle de infecção, passar de setor para setor, orientando todos os fluxos, discutindo, tentando trazer a melhor realidade possível. Claro que isso não acontece em 2 dias, né? Isso é ao longo de um mês, a gente vai instalando todos esses processos, mas o trabalho do controle de infecção, das equipes multidisciplinares, a gente acabou pegando serviços de apoio para nos ajudar no processo, porque houve um certo esvaziamento do hospital, né? Os pacientes eletivos que não tivessem insuficiência respiratória, não fosse um caso mais de urgência, eles acabaram esvaziando o hospital. Então a gente reagrupou essas equipes para que pudessem ser treinadas e multiplicar o treinamento dos outros colegas, para que a gente pudesse estar sempre se retroalimentando das informações para que não houvesse risco de quebra de barreira, risco de quebra de processo. Né? Essas foram as medidas iniciais, assim, por assim dizer. Então, a partir do momento que começou realmente a seguir um grande alerta dessa onda que iria chegar realmente em breve no país, nós já imediatamente montamos aqui um comitê de crise. Esse comitê de crise ele é multidisciplinar. Esse comitê ele ainda se reúne diariamente, mas àquela época, para início do processo, era literalmente todos os dias, sábado, domingo, feriado. Envolve todas as áreas do hospital que são importantes para poder se organizar e, em conjunto, trabalhar bastante em prol de organizar todos os espaços da instituição. E aí, quais eram as principais preocupações? E tudo isso era monitorado nesse comitê, né? Por um lado, equipamentos, né? E os equipamentos que mais chegaram no nosso olhar, que são os ventiladores, né? E os monitores, para que você pudesse minimamente compor áreas críticas. Mas não é só isso, você também tem que pensar nos medicamentos. Existem medicamentos que são muito importantes para pacientes nessa condição e também a gente teve que acompanhar questões de desabastecimento. Então a gente tinha um momento de acompanhamento da evolução e da projeção diária e de um forecast de utilização dos medicamentos. E outro ponto seriam os EPIs, né? Então os EPIs, a máscara virou realmente artigo, né, altamente procurado, a demanda grande por máscara, então fez com que começasse a ter escassez do mercado, o preço subindo, e com isso a gente também teve que se organizar bastante, procurar inúmeros fornecedores que pudessem suprir a nossa demanda. Posto isso, né, nós começamos a então acompanhar todas essas frentes e foram criados, o hospital ele foi dividido em áreas específicas, é como se você tivesse chamar até 3 hospitais diferentes. Por que 3 hospitais diferentes? Um seria para atender os pacientes que seriam COVID, outros para os não COVID, e o outro que nós chamaríamos de área de transição. O paciente ainda chegou com alguma suspeita, mas você não tem a confirmação se ele é positivo ou não. Então você tinha que ter todo o cuidado de não misturar essas áreas e ter essas áreas bem equilibradas. Dessa forma você fez isolamentos específicos para poder realmente deixar as equipes todas trabalhando nessas áreas, atendendo esses pacientes específicos. E aí começamos a ter os desafios, né? Começou a ter uma crescente de COVID, a diminuição de não COVID, e você tinha que buscar áreas para fazer conversão.
e converter áreas, por exemplo, uma área simples para uma área crítica. Então você tem que montar equipamentos específicos para que essa área possa ser convertida para uma área crítica. E todos esses movimentos a gente sempre tinha demandas diárias que o comitê ia passando, né? E um dos pontos que trouxe bastante flexibilidade era quando você trabalhava com tecnologias que atuavam sem fio, onde você não precisava muito de infraestrutura para poder usar essa tecnologia. Eu estou dizendo isso de telemetria, por exemplo, que é um tipo de monitoração de paciente que você não precisa ter uma grande infraestrutura no quarto, basta ter um ponto de Wi-Fi e você consegue monitorar o paciente no posto de enfermagem. Então, dotado dessas tecnologias, acompanhamento da infraestrutura, né? Inclusive abastecimento de oxigênio também, saber se o oxigênio precisava de alguma contingência. Então todos esses pontos foram colocados e a partir daí foi feito todo o acompanhamento. Esse de um lado da infraestrutura. O outro lado também que a gente não pode esquecer são os colaboradores, né? Então os colaboradores que estariam na linha de frente também estariam numa frente de alto risco, né, de poder se contaminar. Então, a medicina do trabalho trabalhou intensamente, fazendo o acompanhamento desses colaboradores, né, dos seus familiares, para que a gente pudesse ter aí todo o apoio também a essas equipes, né? Então, realmente era uma frente institucional, não há como a gente buscar isso numa frente única de uma área. A gente não conseguiria fazer se a gente não trabalhasse em conjunto. Eu acho que essa integração foi fundamental para o sucesso e o acompanhamento aí de todos esses momentos críticos. Uma importância muito grande, que a gente já discute isso há muito tempo, é a questão da lavagem das mãos, a importância da lavagem das mãos. Por quê? Por mais que a gente tenha tido uma pandemia, a gente pôde observar a queda dos índices de outras doenças que são, digamos assim, não digo provocadas, mas são incentivadas pelo mau uso da nossa higiene normal. Então, as outras gripes caíram significativamente.